Olá, pessoal! Oi, galera! Nós somos as Professoras dos Estados Unidos. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as provas que você precisa fazer para obter a sua licença de professor ou professora aqui em Massachusetts. Exatamente. Então, nós vamos falar sobre as provas que nós chamamos de MTELs. MTELs, os tão temidos MTELs. Já deixa seu like nesse vídeo. Deixe seu comentário. Compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no nosso canal, que tem muita informação para você que é da área da educação. Vamos lá? Bora pro vídeo? Então, existem duas provas que são as principais. Isso. O nome dessas provas, né, aqui em Massachusetts tem uma sigla, né, que a gente já falou no início do vídeo, se chama MTEL. Né? Essa sigla significa Massachusetts Teachers Educator Licensure. Então, né, todo mundo que quer ser professor vai ter que passar por essas provas. Então, a primeira prova é a prova de reading, que é de leitura. A intenção dessa prova é compreender se você consegue ler, interpretar, responder perguntas sobre um texto em inglês. Isso. E depois tem a prova de writing, né? Então, é reading e writing. Essas duas provas, elas se chamam Communication and Literacy. Você pode optar em fazer as duas sessões juntas, o que ninguém recomenda, porque são provas bem pesadas, assim, né? Muita leitura, a de leitura são vários textos, então você fica bem entediado. E aí, depois, imagina você ainda ter que escrever, né, mais 2 textos para a prova de escrita. Então, né, você pode fazer separadamente também, porém custa um pouquinho mais caro, só que vale a pena você fazer, né, primeiro a de leitura num dia e depois a de escrita. No outro dia. Exatamente. E para você fazer a prova, você tem 4 horas. Então, são 4 horas sendo testado mesmo, gente. A prova de escrita, eu terminei assim, faltam 2 minutos para 4 horas de prova. Então, são provas bem densas, tem muito conteúdo. Isso, lembrando que essas provas, todos têm que fazer, inclusive os nativos, né, os americanos, muitos não passam na primeira vez que fazem, tem gente que tem muita dificuldade de fazer essa prova. E se você, como a gente, que não fala inglês como primeira língua, nós podemos pedir um tempo adicional por termos o inglês como segunda língua. A prova de writing, então, é uma prova bem complexa também, você leva bastante tempo para fazer. Ela tem questões onde você tem que corrigir parágrafos, tem alguma coisa errada no parágrafo, você tem que identificar o que é, substituições que você poderia fazer, o que ficaria melhor, tá? Depois tem uma outra sessão onde você faz a correção mesmo também essas de múltiplas escolhas, mas depois tem umas que você mesmo tem que digitar ali a correção, se eu não me engano. Isso, você tem que encontrar os erros, né, da frase, do texto, e depois digitar novamente, corrigindo tudo aquilo. Isso. E depois vem os 2 textos que você vai escrever. Um é um resumo, de até 250 palavras, se eu não me engano. Você vai ler o texto, eles te dão o textinho, e você depois tem que fazer o resumo dele. Tá? E você tem que saber a estrutura para você escrever o seu resumo, porque eles são bem estruturados, eu diria, né? Eles têm a forma certa de você escrever o resumo. Isso. E depois tem a redação. Eu não lembro quantas palavras são agora a redação, porém também eles te dão um tema e 2 posicionamentos. É geralmente um tema, né, onde existem 2 posicionamentos. Né, tinha alguns pequenos, só tem alguns tópicozinhos ali falando, digamos, a favor e contra. Aí você escolhe o seu ponto de vista e aí você desenvolve o seu texto. Eu fiz essas provas, já, graças a Deus, passei. Eu também. Na de leitura, eu não passei na primeira vez, fiquei muito pé da vida, porque a de leitura não é difícil,
porém é uma prova muito chata e entediante, então eu acho que eu pequei em não fazer um break, né, e sair ali da frente do computador, porque você vai até um centro onde eles são especializados em fazerem essas provas, e dá até para você fazer de casa também, só que é bem... Eles diminuem o tempo da prova, então você não tem o mesmo tempo para fazer de casa. E é bem chato, porque você não pode sair da frente do computador, porque como você está na sua casa, se você sai, você vai estar podendo colar, sei lá, né? Então eu não quis fazer de casa, porque eu não quis passar por todo esse monitoramento que tem dali das câmeras, né? Então eu fui até o centro, só que eu acabei pecando nisso, fiquei muito entediada, fiquei com sono, então me perdi, acabei não passando na primeira vez na de reading, mas na de writing eu fiz e passei, porque writing também é Isso aconteceu comigo também. uma habilidade que eu gosto, então eu fiz e a de writing fiz e passei. E tu também? É a mesma coisa. Eu fiz a de reading, não passei. Aí fiz a de writing, passei. Aí eu fiz a de reading novamente, aí passei. Eu fiz assim também. Fiz reading, não passei, writing, passei. Aí eu fiz ESL. E aí depois que eu fui fazer a de reading de novo por último. Mas aí eu passei. E agora, então... Era isso que eu ia falar. Você quer falar um pouquinho como você faz para conseguir de ESL, a licença de ESL? Isso, então. Aí, para ser professor de ESL, você precisa, então, dessa geral, que todo mundo vai fazer, independente da disciplina que você vai ensinar. E aí, eu fiz mais a prova de ESL, English as a Second Language. É uma prova super longa, de 100 questões e mais 2 escritas, né? Que você tem que dissertar ali. Essa prova é muito, muito, muito difícil. A maioria das pessoas não passa na primeira vez. Inclusive, eu não passei. Mas por ela ser tão difícil, eles fizeram um esquema que assim, ó, se você não passa, mas você atinge uma certa pontuação, você se qualifica para fazer você não precisa fazer a prova novamente. É a Flex, né? Isso, se chama Flex, MTEL Flex. Você vai lá no site, registra, você escolhe, tem os temas lá que eles te dão dentro da área de Excel, e você desenvolve um paper também, um trabalho para eles, né? Que está sendo pedido ali, escreve todo, né, o seu artigo ali e manda para eles. Isso aí é bem tranquilo, né? A maioria das pessoas consegue a aprovação, né? Então, fazendo isso, você consegue a sua aprovação. Foi isso que eu fiz. Pelo menos, eu fiquei feliz, eu não passei, mas eu fiquei bem próxima da pontuação de passar, né? Então, é isso que se você se qualifica, se você fica bem próximo da pontuação para passar. Aí eu fiz o Flex e aí passei e obtive, então, a minha licença de ESL. No caso, para você ser professor de português, tem 2 caminhos diferentes. Você pode ser professor de sala, que é o meu caso, né? Eu sou homeroom teacher. Então, para você ser homeroom teacher, você tem que fazer a prova de foundations, que são fundações de educação, né? Você tem que fazer a prova de currículo geral e você tem que fazer a prova de matemática, que é a temida por todo mundo. Então, tem que passar essas 3 provas. Eu, atualmente, estou estudando para essas 3 provas. Eu estou focando primeiro em Foundations e General Curriculum, e depois eu vou fazer de matemática. Mas, como eu vou atuar com o português, eu também preciso fazer a prova de português. Sim. Então, são 4 provas. Inclusive, a minha de português está chegando, nesse mês de novembro de 2024. Então, eu estou bem tensa para a prova. E se você quiser ser World Language Teacher, que é você trabalhar com o português como língua do mundo, língua mundial, você só tem que fazer a prova de português e as 2 de Communication, de Reading and Writing. E aí você consegue a sua licença para ser professor de português como World Language, né? Então, Gente, as 3 provas que eu tenho que fazer são muito pesadas, tem muito conteúdo. E é por isso que eu prefiro estudar, né, e fazer cada uma
dentro de um tempo certo do que tentar todas e falhar em todas. Quando eu tentar as 3, eu quero passar em pelo menos uma ou duas. Lembrando que fazendo essas provas, passando em tudo isso, você obtém então a sua licença, que eles chamam de Provisional License, né? Uma licença provisional que vale por 5 anos, tá? Passando esses 5 anos, você vai ter que aplicar para sua licença inicial. Aí você não precisa fazer as provas de novo, mas tem mais alguns requisitos, critérios ali que você tem que ter, tá? Por exemplo, vamos supor que você não tenha formação de professor. Que acontece, né? Da pessoa ser bacharel Isso. E mesmo assim trabalhar em uma sala de aula aqui. Isso, né? Você quer, eu, né, não sou formado na área de educação, mas eu quero ser professor. Então, fazendo esses MTELs, passando nisso, você já pega essa licença. Provisional. Mas depois, para você pegar a inicial, você vai ter que fazer É uma série de qualificações, eu acho. Você vai ter que fazer, tipo, um curso dentro da área de educação e fazer um estágio em sala de aula. Assim como no Brasil, eu, por exemplo, eu que fiz letras, eu tive que fazer meu estágio curricular, né, na sala de aula, e observar as aulas, depois dar algumas aulas. Então, basicamente, seria isso que você tem que fazer. Então é isso, pessoal. Essas são as provas básicas, mas para você ser professor de matemática, por exemplo, no ensino fundamental 2, você vai fazer as duas de communication reading, communication writing, e a de matemática para fundamental 2, né? E assim para todas as outras áreas, então para ciências, para enfim, história, geografia, educação física, enfim, você vai ter que fazer as duas de communication, mas a prova para a sua área. Essa de Communication Literacy, leitura e escrita, são provas gerais. Digamos que eles querem saber se você sabe ler e escrever. É isso. Eles estão avaliando a sua leitura e escrita mesmo. E tem gente que tem dificuldade, né? Muita gente tem dificuldade na escrita. Mesmo sendo americano, né? A pessoa sendo nativa daqui, tendo inglês como primeira língua, assim como em português. Nem todo mundo tem facilidade de escrever em português, escrever textos. O que eu fiz foi estudar muito estrutura textual. Foi isso que eu fiz para passar na de writing e funcionou. Eu passei de primeira, né? Então, eu estudei muito a estrutura de textos que eles usam aqui. Peguei palavras-chave que daria para eu usar em qualquer tipo de texto. E, assim, alguns vocabulários que eu saberia que eu poderia utilizar em qualquer tipo de texto. E foi assim que eu me preparei. Vi alguns modelos, né, que eles têm no site. A gente vai colocar o site para vocês aqui na descrição, para vocês acessarem e verem os critérios de cada prova, o conteúdo de cada prova. Tá bom? É isso aí, então. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau! Tchau!